Olá, segunda série, Luiz Távora. Que prazer conversar com vocês, saudade de vocês, tá? Breve estaremos juntos, se Deus quiser, com muita paciência, a gente vai vencer, com muita fé em Deus e com paciência, a gente vai vencer esse momento e vai estar junto. Eu quis fazer esse vídeo para vocês, turma da segunda série, porque esse assunto é um assunto da segunda série do nosso conteúdo e é de fundamental importância o imperialismo, tá? Final do século XIX, início do século XX. Final do século XIX, início do século XX. Então, o imperialismo, você olha para essa imagem e vê uma mão segurando o globo. Então, dá um aspecto de domínio, de poder, né? Imperialismo significa isso, vem de império, domínio, poder, né? Grandiosidade, dominação, tá? Então, imperialismo é um termo empregado com essa intenção, né? De falar que quando nações poderosas dominam outros países, outras áreas, né? Dominam a mão de obra, a riqueza, explora, tá? Isso é imperialismo. Aqui no caso a Inglaterra era a maior potência imperialista do século XIX, tá? Por quê? Porque a Inglaterra ela foi o primeiro país a se industrializar no mundo, tá? A partir de 1780, tá? E até 1914, a Inglaterra, época da Primeira Guerra, a Inglaterra era a maior potência do mundo. Depois da Primeira Guerra, e que com o declínio da Europa, os Estados Unidos assumiram a vanguarda do mundo, a liderança mundial, tá? E hoje estão dividindo com a China essa liderança, tá? Então a Inglaterra, nessa imagem, ela espalha os seus tentáculos na África e na Ásia, tá? O seu imperialismo. Vocês sabem que o contexto é a segunda revolução industrial na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, porque essa segunda etapa ela se espalha, tá? Pela Europa toda, pelos Estados Unidos e pelo Japão. É a época da expansão do capitalismo financeiro e é a época em que os grandes financistas, banqueiros, grandes empresários, grandes potências da Europa, tá? Principalmente Inglaterra e França, começam a expandir, a conquistar os seus mercados também fora da Europa, tá? E os europeus diziam que tinham um fardo, que tinha uma missão, o fardo do homem branco. Qual era a missão do europeu? Na visão dele, na cabeça dele, né? Era levar, né, o progresso para a África e para a Ásia. Tá? A missão do homem branco qual era? Civilizar a África, civilizar a Ásia. Era uma missão civilizadora a nós, europeus, né, brancos, protestantes, em sua maioria, tecnicamente avançados, cientificamente evoluídos. Nós somos o centro do mundo, o etnocentrismo, né? Nós somos o centro do mundo, então nós temos que espalhar o progresso. Espalhar, nossa missão é levar o progresso aos povos, principalmente aqueles povos atrasados, como os afroasiáticos. Eles não respeitavam a cultura de ninguém, né? Quanto mais na África e Ásia, a população africana negra, em sua maioria, eles extremamente racistas, tá? E eles, na verdade, bebiam na fonte do darwinismo social, certo? Ideologicamente falando, tá? Mas o que eles queriam, na verdade? Os europeus queriam que na África e na Ásia, tá? Eles queriam, na verdade, encontrar mão de obra barata para as suas indústrias, tá? Eles queriam desenvolver o mercado consumidor,
eles queriam encontrar uma válvula de escape para o excedente da população europeia, porque era gente demais na Europa. Eles queriam exportar a população excedente, tá? E aplicar também capital excedente para dominar aqueles mercados, tá? Então, o capitalismo financeiro nesse processo dá origem aqui a cartéis, que era o acordo entre as empresas, tá? Para fixar o preço e evitar concorrência. Até hoje, cartel existe muito. Dá origem aos trustes. O que eram trustes? A união, a fusão de capital de empresas do mesmo ramo para se fortalecer no mercado. Hoje, por exemplo, tem um grande truste que é Sadia e Perdigão, que são nomes diferentes, né? Mas houve uma fusão, né? Sadia e Perdigão, para se fortalecer no mercado. Ambev, cervejarias, Itaú, Unibanco, é um truste, uma fusão do capital para se fortalecer no mercado. Tá? Tudo isso vem lá do final do século XIX, pessoal. E holdings, que são empresas, mega empresas, né, que têm o controle de outras empresas do mesmo ramo. Você pega o Facebook, por exemplo, né, domina o Twitter, domina o Instagram, domina isso, domina aquilo outro, o WhatsApp, tá? Então, o Facebook é uma holding, tá? A Central Globo também, tá? Muitas outras grandes empresas são holdings. O que significa? Significa concentração de poder nas mãos de grandes empresas, de grandes corporações. Tudo isso no final do século XIX e início do século XX. Tá? Então, você tem o chamado imperialismo neocolonial, século XIX. Se você for comparar com o colonialismo, é bem diferente. Né? No neocolonialismo, você tem aí o incentivo à imigração, a difusão da civilização europeia na África, como ponto de vista ideológico, tá? E a busca constante de mercado pelas grandes potências europeias. Tá? Qual foi o marco inicial do imperialismo? A Conferência de Berlim. Lá na Alemanha, os países europeus se uniram para dividir o território africano. Tá? Eu sou Portugal, fiquei com o quê? Fiquei com Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Tá? Eu sou Inglaterra, fiquei com o quê? Né? Inglaterra, fiquei com Nigéria, fiquei com na Ásia, fiquei com a Índia, né? Fiquei com a China, certo? Eu sou França, fiquei com o quê? Com Tunísia, com Marrocos, com Madagascar, com outras áreas, com a Argélia. Tá? Eu sou Alemanha, eu fico com Camarões. Eu sou a Itália, fico com a Líbia e com a Etiópia. Então, a África e a Ásia foram divididos, foram partilhados, tá? Pelos europeus. Aqui está um mapa, você pode observar, tá? A divisão da África pelas potências europeias. Tá? Os ingleses estabeleceram colônias da coroa, protetorados. Franceses também dominaram, através do Ministério das Colônias, dominaram muitas colônias africanas. Tá? E na Ásia, você tem o domínio também da Inglaterra, da China. Essa imagem mostra a China, né, assustada, né, com a divisão do seu território. Estão fatiando como se fosse uma pizza. Perceba a Rainha Vitória da Inglaterra, que fortaleceu o imperialismo britânico. Né? Perceba o Bismarck da Alemanha, o Nicolau II da Rússia, a figura feminina representando a França e, número 6, o Japão. Certo? Então, a China, que hoje é uma potência, mas nessa época foi humilhada, dividida, dominada por grandes potências europeias. Os Estados Unidos também, aos poucos, no século XIX, vão se tornando imperialistas, tá? Dominadores,
principalmente depois da Guerra Civil Americana, tá? No final do século XIX, que aí eles começam a ampliar o seu domínio territorial, tá? Dominam o México, por exemplo, a grande parte do território mexicano, tá? Depois o Caribe, né? Ali a região do Panamá, tá? Espalham seu poder também pela América Latina. O Japão, com o imperador Meiji, também domina parte da China, território da Manchúria, o imperialismo japonês, tá? De forma, turma, que a África e a Ásia passam a ser dominados por grandes potências